O problema da germinação das cenouras é que elas são sementes muito pequenininhas e muito levinhas. Depois que você coloca elas no solo, é muito fácil delas se espalharem com qualquer chuva ou até mesmo na hora que você vai regar. Então eu vou te mostrar um truque se sua taxa de germinação de sementes de cenoura seja bastante alta. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é umedecer, molhar bastante o solo onde a gente vai plantar, para que a gente não precise molhar depois e com isso tirar as sementes do lugar. Agora é só esperar um pouco o solo absorver toda a água e plantar as sementes. O segredo ou a dica para que a germinação dê certo é usar um pedaço de tábua de madeira. O que a gente vai fazer é definir qual é a linha que a gente vai semear. E aí, como no caso aqui a cenoura, a gente não consegue, é muito difícil semear uma a uma. Então o que eu vou fazer? Pegar um montinho de cenoura na ponta dos dedos e ir esfregando um dedo no outro para liberar as sementes. Depois que colocar as sementes com bastante densidade no solo, chegou a hora da dica, do truque. Pega a tábua de madeira e não precisa colocar nenhuma terra aqui em cima. Simplesmente a gente coloca a tábua de madeira por cima das sementes e dá uma pressionada para que as sementes entrem em contato com a terra. E por que isso funciona? A primeira coisa é que essa tábua vai manter a umidade, evitando que eu precise molhar toda hora e com isso espalhe as sementes. Além disso, vai proteger do sol quente e também vai proteger da chuva, que pode espalhar suas sementes e você perder eficiência na germinação. As cenouras normalmente demoram entre 10 a 15 dias para germinar, então eu não vou mexer aqui nessa tábua por mais ou menos 7 dias. Depois de 7 dias eu vou vir aqui, vou levantar a tábua e ver se já teve germinação ou não. A partir desse momento em que já houve germinação, eu posso retirar a tábua, porque eu não corro mais risco das sementes serem espalhadas e agora eu posso começar a molhar, fazer a rega normal. Mas você pode me perguntar, mas e o sol? Ela não precisa de sol para poder germinar? E a resposta é não. A tábua aqui em cima está simulando como se eu tivesse colocado terra. E a semente, enquanto ela está debaixo da terra, obviamente ela não precisa do sol. Ela vai romper essa barreira da terra. No caso aqui, ela vai simplesmente germinar debaixo da tábua. Além disso, a tábua vai manter a temperatura também. O solo em volta vai receber o calor do sol e esse calor vai irradiar pela terra, já que isso é um ponto importante, as sementes de cenoura precisam de calor para germinar, mas o sol não vai danificar o solo onde as sementes estão plantadas e nem muito menos a semente. Essa dica da tábua você pode usar para qualquer semente pequenininha, como as sementes da cenoura. Na verdade, você pode utilizar para qualquer semente que você faz a germinação direto no solo, direto na terra. Faz o teste na sua casa e coloca nos comentários qual foi o resultado. Eu estou curiosa para saber se vai funcionar aí com você. Uma dica extra que eu quero dar para vocês é o que plantar nesses espaços entre uma fileira de cenoura e outra. Uma ótima ideia de planta companheira para cenoura é plantar cebolas. Aqui eu tenho 2 fileiras de cenoura. Esse meio aqui eu posso preencher com cebolas. Elas não vão competir por espaço, porque a cenoura é uma raiz pivotante, uma raiz que vai para o fundo do solo, e a cebola ela não se aprofunda muito e então não vai competir por nutriente aqui embaixo, com um benefício muito importante. O cheiro da cebola afasta vários tipos de praga que podem danificar. No caso aqui eu tenho espinafre do lado de cá, então o cheiro da cebola vai ajudar a espantar essas pragas e também ajuda a espantar as pragas da cenoura. Então, dica bônus para vocês: aproveite o máximo os espaços com plantas companheiras, que vão uma beneficiar a outra e também não vão atrapalhar a outra.
Aqui a gente pode ver, eu não molhei e olha que a terra está mais pretinha debaixo da madeira e mais seca aqui do lado. Tem mais ou menos 7 dias, não sei se vocês conseguem ver, mas já está começando a germinar. Umas raízes branquinhas. Hoje fazem 10 dias desde que eu coloquei sementes de cenoura aqui no canteiro elevado e cobri com as tábuas. Desde então eu nunca molhei. Vamos ver como é que ficou. A primeira coisa que eu quero comentar é que, não sei se vocês conseguem perceber, mas as madeiras que eu botei inicialmente são madeiras muito moles e elas ficaram completamente envergadas. E aí isso não funcionaria bem. Então o que eu fiz foi trocar por outras madeiras logo um dia depois. E essas sim estão mais retas. Vamos dar uma olhada no que aconteceu aqui de baixo. Essa é a primeira variedade de cenoura. Uau! Aqui a gente pode perceber, eu nunca levantei aqui a tábua para poder molhar. A única coisa que manteve aqui, vocês podem perceber, que aqui está mais escuro do que aqui. Onde ficou debaixo da tábua está mais escuro, ou seja, tem mais umidade, está mais molhado do que do lado. E olha só, apenas em 10 dias as cenouras já germinaram. E vamos olhar aqui, não é 100% de germinação, mas é bem próximo. Vamos olhar próximo. Uau! Resultado bem parecido. E a última, um pouco frustrante. Essa não germinou ainda. Mas eu queria levantar um ponto que é o seguinte. Essa daqui foi a única que eu não troquei a madeira que estava envergada, porque eu queria ver se ia fazer alguma diferença. E eu só troquei, tem mais ou menos 2 dias que eu troquei a madeira. E então eu vou dar mais uma chance, vou manter ela coberta aqui com a tábua e vou esperar mais um tempo. Quanto a essas outras, bom, elas já germinaram, não corre mais o risco das sementes voarem. Então eu vou remover e vou deixar agora elas crescerem. E daqui mais um tempo eu volto para mostrar como que progrediu, inclusive para ver se aquela terceira lá vai germinar. Depois de 16 dias, olha como é que estão. As mudinhas já de cenoura já cresceram e a taxa de germinação foi bem alta com esse método utilizando a madeira. Isso para aquelas 2 variedades que eu coloquei a tábua e troquei a tábua para uma tábua reta. E essa daqui é aquela variedade que não tinha funcionado muito bem porque a tábua estava empenada. Depois eu troquei a tábua. Então, algumas sementes germinaram, mas olha a diferença. Nem se compara. Hoje tem 22 dias desde que a gente semeou e já começa a aparecer as primeiras folhas verdadeiras da cenoura, que são essas aqui. Tem as compridinhas, uma para cada lado, que são as primeiras a nascer, e depois essas folhas verdadeiras. Aqui então a gente tem a cenoura Short and Sweet, que é a primeira variedade. Aqui do lado a cenoura amarela, que é a segunda variedade. E a terceira variedade, que é aquela que eu não troquei a madeira logo, infelizmente não funcionou mesmo, porque não foi aplicada corretamente a técnica da tábua de madeira. Tem uma outra plantinha, mas de uma maneira geral não funcionou. Infelizmente, ou felizmente, a terceira variedade não funcionou bem. Com isso eu consegui, de certa forma, demonstrar que quando o método ele é aplicado de maneira correta, ele funciona bem, como no caso das outras 2 variedades. Quando ele não é aplicado da maneira correta, no caso aqui a madeira envergou,
então também a germinação não foi boa. Então eu te convido a fazer esse método, a testar esse método na sua casa. E depois você me conta aqui nos comentários se funcionou bem. Até o próximo vídeo. Tchau!